Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Freire. Muito boa noite, torcedor amoresista, ligado na Rádio Índio Capilé. Aqui quem fala é Emanuel Freire, começando mais uma edição do Momento Curumim. E em um dia que nós estamos aqui nos encontrando novamente toda quinta-feira às 8h30 da noite para falarmos sobre a base do Aimoré, seja do futebol feminino como também do masculino, sempre assuntos importantes aí relacionados às categorias de base do nosso índio. Você que está acompanhando o programa pela primeira vez, peço que se inscreva no nosso canal no YouTube e também, claro, deixe seu like e compartilhe com os amigos para que o programa possa alcançar o maior número de pessoas e também simpatizantes do Clube Esportivo Aimoré. Todos os detalhes você acompanha aqui na Rádio Índio Capilé. Enquanto estamos aguardando o Campeonato Gaúcho Sub-13, que é a última competição federada que o Aimoré disputará neste ano de 2026, relacionado a campeonatos gaúcho, o Aimoré ainda terá pela frente alguns confrontos no futebol masculino. Depois vamos falar também sobre o feminino, que tem informações importantes, mas ainda sobre o campeonato que o Aimoré está disputando, que é a Encosta da Serra, da categoria Sub-15 e categoria Sub-17. O Aimoré esteve em campo hoje contra a equipe do Serra Mar, lá em Capão da Canoa, jogando fora de casa. A categoria Sub-15 jogou às 2h da tarde e também a categoria Sub-17 jogou às 13h30. Nós não temos os resultados desses confrontos, mas foram mais duas partidas que as categorias estiveram em campo, então, na Lifesa, que também é conhecida então como a Encosta da Serra, uma competição muito tradicional que o Aimoré disputa aí nas categorias de base. E além disso, também por essa mesma competição, pela Encosta da Serra, no próximo final de semana, no próximo domingo, no dia 16, o Aimoré enfrenta o Caxias, no campo do Botafogo, aqui na cidade de São Leopoldo. Estarão em campo as categorias Sub-14, Sub-15 e Sub-17. O Sub-14 entra em campo às 3h20 da tarde, o Sub-15 às 2h da tarde e a categoria Sub-17 às 4h30 da tarde. Portanto, 3 confrontos importantes para essas 3 categorias do Aimoré contra uma forte equipe que é o Caxias, muito tradicional também os confrontos que ocorrem então nas categorias de base. E falando sobre a base, você que é atleta ou até mesmo tem algum filho, tem algum irmão, primo, sobrinho, enfim, e está acompanhando aqui, claro, o Momento Curumim, tem essa oportunidade de ingressar aí nas categorias de base do Aimoré. Os atletas nascidos então em 2011, 12 e 13 terão essa oportunidade. O Aimoré vai fazer uma avaliação que ela ocorrerá no próximo dia 22, agora de agosto, às 10h da manhã, lá no Parque do Trabalhador, então no bairro Vicentina, aqui em São Leopoldo. Será uma avaliação que o Aimoré irá fazer e as inscrições, então você pode fazer através do seguinte número de WhatsApp: 51985508001. Portanto, entre em contato com este número e se inscreva, né, se você é algum atleta, ou também inscreva, como eu tinha falado, o seu filho, seu irmão, primo, enfim, para quem sabe aí estar nas categorias de base do Aimoré, pode passar pelo processo seletivo. E tem alguns detalhes que são bem importantes, tá? Nascidos em 2013, ou seja, atletas que vão integrar a categoria Sub-13 do Aimoré. Terá para disputar, então, os atletas que passarem por esse processo seletivo, né, passarem por essa avaliação, poderão disputar o Campeonato Gaúcho Federado. Como eu tinha falado, o Gaúchão Sub-13 será a próxima atração em relação às categorias de base, e também a School Cup, que é uma outra competição que o Aimoré disputa. O Sub-14, então nascidos em 2012, poderão estar então disputando a Encosta da Serra e a Sulicamp. E também a categoria Sub-15, ou seja, os atletas nascidos em 2011, para disputar a Encosta da Serra, a Sulicamp e também a Copa Bull. Portanto, uma grande oportunidade aí de você, quem sabe, vestir as cores da camisa do Aimoré, camisa tão tradicional do nosso futebol gaúcho. E ainda falando sobre o Campeonato Gaúcho, mas dessa vez agora do futebol feminino do Aimoré, o Índio terá pela frente o Gauchão Sub-17,
feminino, mais uma competição que o Aimoré está disputando. Já disputou o Sub-15 feminino e também o Sub-20 feminino. E agora a categoria Sub-17 estará em campo disputando essa competição. Você lembra que eu tinha comentado no último programa do formato da competição, os confrontos que o Aimoré teria pela frente e também as equipes que vão disputar essa competição? Pois é, teve uma modificação então agora nessa tabela em que, através de um congresso extraordinário, foi atualizado o formato da competição. Portanto, estarão em campo disputando o Campeonato Gaúcho Sub-17 feminino, além do Aimoré, a equipe do Grêmio e do Mar Azul. Essas duas equipes elas integram o grupo B. Já o grupo A tem o Internacional, Novo Hamburgo e Apafute, e o grupo C, Juventude, a equipe do Adergues e também as Minas. Portanto, essas são as equipes, as 9 equipes que disputarão o Gauchão Feminino Sub-17. Mas agora é importante você prestar bem atenção neste formato. Sabe como ocorreu já o formato do Campeonato Gaúcho, em que as equipes disputariam os jogos, então, enfrentariam equipes que não eram do seu grupo? Vai ser o mesmo formato, então, desse Gauchão Feminino Sub-17. Portanto, o Aimoré, que está no grupo B com o Grêmio e também com o Mar Azul, não vai enfrentar essas duas equipes e, portanto, vai enfrentar os adversários do grupo A e grupo C. Portanto, serão 6 jogos nessa primeira fase, com 3 jogos fora de casa e 3 jogos em casa. Portanto, o Aimoré vai enfrentar o Internacional, o Novo Hamburgo e a equipe da Apafute, Juventude, Adergues e também as Minas. Portanto, esses são os adversários do Aimoré nessa primeira fase. E se classificam o primeiro melhor colocado de cada grupo e também o segundo melhor colocado geral entre os 3 grupos. E essas 4 equipes então disputarão a fase de semifinais do Campeonato Gaúcho Feminino Sub-17. Muito bem, pessoal, essas foram as informações sobre a base do Aimoré, seja do masculino, seja do feminino. Eu agradeço a você que acompanhou novamente o Momento Curumim até o final. Este projeto que está há muito tempo já na Rádio Inti Capilé, nós fazemos os programas com muito carinho para você. E claro, se você tem interesse em integrar a nossa equipe de patrocinadores, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, @RDIntiCapilé, nos chame lá para nós conversarmos e quem sabe você pode patrocinar ou o Momento Curumim ou também outros programas aí da Rádio Inti Capilé. Além das categorias de base masculina e feminina, também está rolando a divisão de acesso no profissional, portanto é uma grande oportunidade para a sua marca, a sua empresa estar em evidência. E também, claro, as empresas aqui de São Leopoldo já estão sendo mais conhecidas através da Rádio Inti Capilé, seja grandes negócios, seja pequenos negócios, está em evidência e é muito importante. E quem sabe aí o seu nome pode estar também, entre em contato conosco e vamos fechar aí um acordo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, um ótimo final de semana e boa sorte aí para as categorias do Aimoré que estarão em campo no próximo domingo pela Encosta da Serra contra a equipe do Caxias. Valeu, pessoal!